Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller e desembargador Thompson Flores. A saudação também ao doutor Fábio Venzon, ilustre procurador eleitoral. Saúdo o nosso diretor-geral, hoje conosco nesta sessão, doutor Josemar Riesgo, em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Minha saudação também à doutora Renata Dávila Esmeraldino, que participará da sessão, fazendo sustentação oral. Saúdo aos demais advogados presentes na assistência e a toda a nossa assistência. O primeiro processo da pauta, colegas, é um recurso interposto por André Martins de Lima Secchini contra a decisão do juiz da 11ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente seu pedido de inclusão em lista de filiação ao Diretório do Patriota. O processo é o número 060-0016. A relatoria é do eminente desembargador Thompson Flores e teremos sustentação oral por parte da doutora Renata Dávila Esmeraldino, que falará pelo recorrente André Martins de Lima Secchini. Se a doutora Renata concordar com a dispensa do relatório, está com a palavra. Concordo, sim, Excelência. Obrigado. Posso começar? Sim, senhora. Está com a palavra. Obrigado. Excelentíssimos senhores desembargadores desse Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do presidente, doutor André Vilarinho, e do desembargador, doutor Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, cumprimento a todos, inclusive ao ilustre representante do Ministério Público. Excelências, eu prometo não me alongar e serei o mais breve possível. O presente caso versa sobre a possibilidade da inclusão da filiação do Dr. André Martins de Lima Secchini no sistema FiliaWeb. Ocorre, Excelências, que o Partido Patriota informou o Dr. André que havia submetido seu nome na listagem. Entretanto, ao ser verificado, percebeu-se que o nome não constava na lista oficial, mesmo o Dr. André sendo dirigente partidário. Então, o Dr. André acreditou que seu nome não constava na lista por causa da sua antiga filiação ao Democratas e buscou esclarecimentos junto a essa justiça especializada, como proceder à sua desfiliação, acreditando que tal ato automaticamente traria sua filiação ao Patriota normalmente, o que não ocorreu. Bem, sem maiores delongas, Excelências, o presente processo busca a inclusão manual e o reconhecimento da filiação de André Secchini, médico e dirigente partidário do Patriotas, conforme certidão pública fornecida por essa justiça especializada e já anexada aos autos, datada sua vigência de dirigente desde 4 de abril de 2020, cumprindo assim todos os requisitos da súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, para que não haja nova discussão em sede de registro de candidatura do requerente, clama-se pelo reconhecimento da filiação de André, desde 4 de abril de 2020, data que também tornou-se dirigente da GREI municipal. Excelências, esses são os argumentos aos quais nós gostaríamos de reiterar, uma vez que o TSE e outros tribunais já se posicionaram dizendo que a certidão, também juntada aos autos do sistema SGIP, se presta como prova de filiação. Nesse sentido, agradecemos a possibilidade da manifestação e aguardamos o entendimento dessa Corte. Muito obrigada, Excelência. Palavra o eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon.
excelentíssimo desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Josemar Riesgo, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte, excelentíssima advogada que aqui se encontra presente, uma saudação especial à nossa audiência. No caso, como mencionado, recurso interposto por André Martins de Lima Secchini, em virtude de decisão que julgou improcedente o pedido para a inclusão do requerente em lista de filiados da agremiação partidária. Temos aqui a primeira questão, que é a intempestividade desse pedido, use o termo que quiser, decadência, prescrição, enfim, preclusão, mas, enfim, existe um prazo para inclusão em lista, conforme a portaria TSE 357 de 2020, esse prazo é até 16 de junho. Como aqui, então o pedido tem que ser feito antes, para que possa ser incluído em lista, para que possa ser intimado o partido, haver decisão, intimado o partido, inclusão em lista. E neste caso, o pedido foi feito somente em 3 de julho de 2020, portanto, de forma extemporânea, como reconhecido pelo juiz na decisão. Então, em virtude disso, a Corte já tem decidido dessa maneira. O primeiro caso que foi decidido assim foi o 060-010-87, e já tiveram outros julgamentos, um ou dois depois desse, também no mesmo sentido. De qualquer sorte, caso se entenda que o pedido, que é possível superar essa questão da tempestividade do pedido, no caso, entendemos que também não há prova da filiação na data que se postula, porque acontece o seguinte, consta no sistema interno da filiação do patriota, a inclusão da filiação no sistema interno do patriota teria sido dada em 17 de junho de 2020, conforme ID 6513433, em que pese mencionar no documento a data de filiação como sendo 4 de 4 de 2020, mas a inclusão no sistema é 17 de junho. E a filiação do requerente somente em 17 de junho é corroborada pela certidão acostada no ID 6513483, que atesta que o requerente entrou em contato com o cartório da zona eleitoral em 4 de junho de 2020, veja bem, a filiação sendo marcada como 4 de abril de 2020, a inclusão no sistema do patriota foi em 17 de junho de 2020, em 4 de junho de 2020, houve esse contato do requerente com o cartório, apresentando pedido de desfiliação ao Partido Democratas. Dessa forma, entendemos que não restou comprovada a filiação do recorrente ao patriota desde 4 de abril de 2020 como postulado. Em face exposto, o Ministério Público Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os integrantes do tribunal, o eminente procurador regional eleitoral, receba o meu cumprimento, o nosso diretor-geral da Corte, doutor Josemar, na pessoa de quem cumprimento todo o altamente qualificado corpo funcional do tribunal, e um especial cumprimento à eminente advogada que usou a tribuna há pouco. Senhor presidente, o meu voto vai na mesma esteira do parecer do Ministério Público, lido há pouco, bem como os nossos precedentes, pela extemporaneidade do pedido. E eu vou, em homenagem à ilustre advogada, aqui presente, eu vou fazer um resumo do voto, lendo a ementa que é bem expressiva. A portaria TSE, número 35720, fixou o dia 16 de junho de 2020 como prazo final para a inserção da relação especial dos filiados pelos partidos políticos, do nome do filiado que se sentiu prejudicado mediante o sistema filia. Dessa forma, para que fosse possível a inserção desse eleitor na relação especial de filiados, por meio de decisão judicial, o pedido de inclusão deveria, obviamente, ter sido anterior a essa data. No caso dos autos, o recorrente realizou seu pedido apenas em 3 de julho de 2020, o que torna inviável o acolhimento da pretensão. Contudo, a matéria debatida poderá ser revisitada por ocasião do requerimento do registro da candidatura, momento em que serão, momento que serão aferidas as provas capazes de demonstrar o vínculo da filiação, cujo vetor de análise será estabelecido nos termos da súmula 20 do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Então, por esses motivos, incorporando também os fundamentos do parecer do Ministério Público Eleitoral, resumidos há pouco pelo procurador, eu nego o provimento ao recurso. Esse é o voto, senhor presidente. Armínio da Rosa. Senhor presidente, endossando as saudações já feitas, eu estou acompanhando inteiramente o voto do eminente desembargador Thompson. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes.
Presidente, minha saudação a Vossa Excelência, na sua pessoa, a todos os integrantes da Corte. Doutor Josemar, bem-vindo, nosso ilustre diretor, na sua pessoa, saúde a todos os funcionários, doutor Fábio, doutora Renata Esmeraldino, minha saudação à senhora. Eu, presidente, estou acompanhando o eminente relator, porque este é o entendimento da Câmara e assim estabelece a legislação. Mas, doutora Renata, a senhora tem aí em aberto uma árdua tarefa, né, para, no momento próprio do registro da candidatura, certamente, por se tratar do dirigente partidário, a senhora haverá de lograr uma boa defesa no interesse do seu cliente. Mas eu estou, neste momento, acompanhando pelos próprios fundamentos o eminente relator e seu muito bem lançado voto, presidente. Muito bem. Desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, demais integrantes dessa corte, uma saudação especial que eu endereço ao doutor Fábio também, ao doutor Josemar e também à doutora Renata, que muito bem se ouve na tribuna. Eu acompanho bem lançado o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo a corte, saudação que eu estendo ao doutor Fábio, ao doutor Josemar, a doutora Renata presente com a gente aqui. Senhor presidente, é uma questão de datas, uma questão objetiva, né? Evidentemente, eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os excelentíssimos demais integrantes da Corte, o excelentíssimo doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, a excelentíssima doutora Renata Esmeraldino, que ocupou a tribuna, saúdo o ilustríssimo doutor Josemar, nosso diretor-geral, e os estimados servidores do TRE e a todos aqueles que nos assistem. Eminente presidente, considerando que o voto do eminente relator vai exatamente na esteira dos precedentes recentes desta Corte, não há como deixar de acompanhá-lo, e é isto que eu faço. Muito bem. Então, proclamando o resultado, processo recursos 060.0016, negar o provimento unânime. O próximo processo da pauta é um habeas corpus impetrado por Luiz César Rinaldi, em causa própria, contra o recebimento da denúncia pelo juízo da 138ª Zona Eleitoral da comarca de Casca. A relatoria é do eminente desembargador Silvio Ronaldo de Moraes, e eu passo a palavra, então, ao nosso ilustre procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Bom, a impetração impetrante, já o presidente já que relatou inicialmente do que se trata, ele aponta haver dúvidas, ele busca, então, o trancamento da ação penal, que foi recebida, e ele aponta haver dúvidas, para isso ele justifica apontando haver dúvidas de que os depoimentos com base nos quais foi oferecida a denúncia teriam sido, de fato, colhidos na promotoria. Ele aponta que há possibilidade, acredita, haver dúvidas, teriam sido colhidos na promotoria de justiça em Casca, suspeitando que possam ter sido apresentados prontos para as testemunhas assinarem em outro local. Questiona o fato de o promotor de justiça não ter feito perguntas aos depoentes, o que seria incompatível com a atribuição de investigar. Alega ter ouvido de alguns dos depoentes que se sentiram enganados por dirigentes partidários, tendo assinado depoimentos sem efetivo conhecimento de seu teor. Questiona ainda o motivo de os 3 principais noticiantes, aí cita eles, Marco Antônio, Mateus e Gustavo, não terem sido arrolados como testemunhas da denúncia. Refere a existência de procedimento da Corregedoria Geral do Ministério Público voltado à apuração de conduta do promotor, que teria concluído pela existência de interferência externa na investigação. Todavia, conquanto cabível o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, é medida excepcional, somente admitida quando constatado de plano a imputação de fato atípico, ausência de indício de autoria e de materialidade do delito ou ainda extinção da punibilidade. No caso, sob análise, conforme apontado na decisão que deferiu o pedido liminar, o impetrante ouvidou-se de apresentar o inteiro teor da denúncia, circunstância que obsta a análise das alegações deduzidas no HC. Ele menciona, por exemplo, que não foi incluído na denúncia de determinadas testemunhas, mas ele não junta a denúncia. Não se trata,
é importante referir, de habeas corpus impetrado de próprio punho, por paciente hipossuficiente, sim de habeas corpus impetrado em causa própria por advogado, não existindo justificativa diante da sua formação profissional para a ausência de apresentação de prova pré-constituída das alegações. Apesar de ele não ter juntado a íntegra da denúncia e sequer especificado os crimes pelos quais está respondendo, extrai-se das informações prestadas pelo juiz impetrado que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de 14 investigados, dentre os quais ora paciente, imputando-lhes a prática dos crimes de corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral, diversas vezes em concurso material, bem como crime de supressão de documento em concurso de agentes. De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, nos termos da denúncia, o crime do artigo 350 do Código Eleitoral teria sido praticado pelos réus por meio de arrecadação de recursos a partir da cobrança de 4% ao mês sobre os vencimentos de servidores contratados emergencialmente ou em cargo de confiança e por meio de cobrança de propina de empresas contratadas pelo município, após os recursos teriam sido utilizados na campanha e omitidos nas prestações de contas eleitorais. Por sua vez, o crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral teria sido praticado por meio de compra de votos em troca de terrenos públicos, cargos públicos, dinheiro e escambo, gasolina, revolvimento de cama de aviário, tubos e horas de máquina. Finalmente, consta a denúncia que os réus teriam ocultado dinheiro e destruído provas nos termos do artigo 305 do Código Penal. Trata-se, pelo menos em grande parte, dos mesmos fatos que foram objeto da AIG 682/76, 2016, na qual o paciente foi condenado a pagamento de multa em razão da prática de condutas vedadas, previsto no artigo 73, de captação ilícita de sufrágio, bem como foi declarado inelegível por 8 anos a contar das eleições de 2016. Decisão transitou em julgado no final de 2019, após o regular esgotamento das instâncias recursais, encontra-se atualmente em fase de cumprimento de sentença. A existência de condenação civil pelos mesmos fatos denunciados para criminal é sintomática quanto à existência de justa causa para a ação penal. Por fim, especificamente quanto à referência de que a Corregedoria Geral do Ministério Público teria concluído pela existência de interferência externa na investigação, observa-se constar anexada inicial tão somente cópia do termo de declarações prestadas pelo próprio paciente naquele órgão, narrando parte dos fatos deduzidos no presente habeas corpus. Então, consta as declarações que ele fez perante a Corregedoria. Esse documento apenas comprova que a alegação de suspeição do membro do Ministério Público foi levada ao conhecimento do órgão correcional pelo órgão impetrante, nada mais. Em síntese, não restou demonstrada a existência de ilegalidade, abuso de poder a ser corrigido por meio de habeas corpus. Passo exposto, opinamos pela denegação da ordem de habeas corpus. Muito bem. A palavra ao eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovando as saudações, eu quero dizer que o doutor Fábio, como de hábito, ele exauriu todo o contexto que envolve esta situação. Eu, no primeiro momento, indeferi a liminar pleiteada, porque exatamente apenas instrução do processo se deu, a instrução do habeas se deu apenas com algumas peças esparsas e descontínuas do procedimento investigatório instaurado, e no que, ademais, não logrou o impetrante apresentar prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sequer suficiente para o elemento e exame das ilegalidades apontadas na petição inicial. De sorte que, não havendo indicativos de irregularidade na tramitação processual, inviável o trancamento excepcional extraordinário da ação penal pela via do habeas corpus, notadamente, até porque os fatos também, como bem apontado pelo ilustre Dr. Fábio, já foram julgados através de uma pretéritação, de sorte que eu estou denegando a ordem por tudo aquilo que já consta no acórdão e nas razões já repassadas a todos os senhores, como consta aí da decisão. Como voto, presidente, negando a ordem através do habeas corpus. Perfeito. Desembargador Maffini. Senhor presidente, renova as saudações antes endereçadas a todos. Acompanhe integralmente o voto do desembargador Silva. Desembargador Fraga. Presidente, renova a saudação. Senhor presidente, nesses meus mais de 30 anos de magistratura, eu devo ter pego uns 3 habeas corpus preventivos na minha jurisdição. Né? Todos foram indeferidos. Né? Uma situação muito difícil, sabemos que nessa fase, todos nós sabemos, impera em dubio pro societatis, mormente quando a prova não é suficiente. Né? Então, eu acompanho o bem lançado voto do eminente relator. Muito bem. O desembargador Gustavo tinha nos avisado, antes da sessão, de que teria que se ausentar por algum tempo, e assim que, por motivo que ele está tentando ainda contornar, se puder, voltará. Então,
Vamos passar a colher o voto agora do desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Bem lançado o voto do relator. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Bem, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado, habeas corpus 060.309 confirmaram a decisão liminar e denegaram a ordem unânime. O próximo processo da pauta é um pedido de regularização de situação perante a Justiça Eleitoral apresentada por Roberto Tavares de Souza, que foi candidato a deputado federal nas eleições de 2018, em razão de não ter prestado contas. A relatoria é do eminente desembargador Silvio Moraes. Eu passo a palavra ao ilustre procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Como no presente caso, a unidade técnica, ela prestou informações no sentido de que não foram identificados recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, tampouco recebimento de recursos do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tendo afirmado que o candidato recebeu apenas R$ 9.725,10 de recursos estimáveis em dinheiro, não tendo movimentado recursos financeiros na campanha eleitoral de 2018, nós opinamos pelo deferimento do pedido de regularização das contas do candidato Roberto Tavares de Souza relativo às eleições de 2018. Muito bem. Desembargador Silvio. Presidente, é bem por aí, eu estou acompanhando, mas, na verdade, lamentavelmente, no primeiro momento, não foi diligente o recorrente no sentido de prestar as contas. Agora, ele vem, presta, se constata realmente que as contas estão regularizadas, mas o efeito da lei é um só. Eu estou, então, na situação de julgar as contas regularizadas, porém, eu estou rejeitando o pedido da imediata quitação eleitoral, porque a quitação somente pode ser obtida após o término da atual legislatura, nos termos do que dispõe o artigo 83, inciso 1, e parágrafo 5º, inciso 2, da Resolução TSE 23.553/17. Então, estou dando a parcial procedência para julgar as contas quitadas, mas, lamentavelmente, por força de lei, indeferir, o que também fiz liminarmente, indeferir o pedido da imediata quitação eleitoral. É como voto. Muito bem. Colegas, eu observo que na rede não há nenhum voto contrário ou declaração de voto à manifestação e à decisão do eminente relator. Então, eu consulto os colegas se alguém quer destacar, fazer algum destaque, ou se tem algum acréscimo ao voto lançado na rede, senão iremos proclamar o resultado com os votos já lançados. Não tendo, então, qualquer manifestação, podemos proclamar o resultado da petição 060.0056. À unanimidade, confirmaram a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência e, no mérito, julgaram parcialmente procedente o pedido, no sentido de considerar regularizada a situação das contas de Roberto Tavares de Souza relativo às eleições de 2018, mantendo o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da atual legislatura para a qual concorreu. O próximo pedido da pauta é um recurso interposto por Axel Marcelo Souza Ramão contra a decisão do juízo da 38ª Zona Eleitoral, que também deferiu o pedido de filiados ao Diretório Municipal do PT de Rio Claro. A relatoria é do eminente desembargador Rafael Maffini. Eu passo a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Presidente, renovando as saudações, existe uma preliminar de nulidade.
Ele alega que a sentença não estaria devidamente fundamentada, pois a douta magistrada sequer analisou o conjunto probatório acostado pelo autor, que busca reconhecido seu direito constitucional de ser votado, é o que ele diz. Ocorre que a documentação que se destinava a comprovar a filiação não foi analisada, eis que restou prejudicada tal análise na medida em que a magistrada sentenciante resolveu a lide sob o fundamento do decurso do prazo, para que fosse veiculado pedido de inclusão em lista em relação especial de filiados. Sendo assim, não há qualquer nulidade de ser reconhecido indeciso. Então, opinamos pela rejeição da preliminar de nulidade. No mérito, é o mesmo caso, já julgado agora, mesma situação, a gente já julgado os outros, né, no sentido do pedido ter sido feito após o prazo fixado pela portaria TSE 357, de 2020. No caso, como já sabemos, é 16 de junho de 2020, né, até essa data deveria ter sido feito o pedido, não foi feito em 14 de julho de 2020, temporâneo, razão pela qual o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Rafael Manfini. Senhor presidente, demais integrantes desse tribunal, doutor Fábio, doutor Josemar, encaminho o voto, senhor presidente, na linha do parecer ministerial pela rejeição da preliminar aventada e, no mérito, aplicando a orientação já dessa corte, no sentido de que aqui houve o decurso do prazo e que, ultrapassados os prazos próprios, não há de se considerar viável a pretensão veiculada nos autos, devendo a questão da filiação ser analisada em eventual pedido de registro de candidatura, que é o juízo natural para análise de tal questão. É assim que eu voto, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, pedindo escusas pela ausência momentânea, mas considerando que eu já havia tido acesso ao voto do eminente desembargador Manfini, eu estou acompanhando. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Da mesma forma, acompanho o voto do eminente relator. Desembargador Armínio da Rosa. O relator. Então, proclamando o resultado, recurso 0600072, negaram provimento unânime. O último processo da pauta, colegas, se trata de um recurso interposto por Ronaldo Edson Ricard contra a decisão do juiz da 42ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada. A relatoria é do eminente desembargador Thompson Flores. Eu passo, desde logo, a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Wenzler. Eminente presidente, renovando as saudações, Ronaldo Edson Richard ele foi condenado por propaganda eleitoral antecipada a pagar uma multa no valor de R$5.000. Ele recorre exatamente dessa condenação. Inicialmente, tem uma questão envolvendo a tempestividade, porque o parágrafo 1º do artigo 5º da lei, até não botei o número aqui, mas da lei que regula o processo eletrônico, menciona considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica de intimação. Aqui, a disponibilização da intimação, né, ela foi encaminhada no dia 15 de junho, e foi aberta, a pessoa se deu por intimado no dia 16 de junho. Ele poderia ter esperado 10 dias, porque nessa fase nós não estamos dentro daqueles prazos contínuos peremptórios em que não tem a abertura do prazo de 10 dias, né? Mas ele não esperou, ele já abriu, no dia seguinte ele já abriu. E, em princípio, me parece, posso até estar enganado, mas que o prazo de 24 horas, porque aqui nós temos o prazo de 24 horas, porque é uma representação relacionada à lei das eleições, né? Então, tem o artigo 96, parágrafo 8º da lei das eleições, que menciona que essas representações, o prazo é 24 horas. Então, aparentemente, se ele foi intimado no dia 16, ele teria que ter oferecido até o final do dia 17, e foi oferecido no dia 18. Né? Mas, veja bem, não há, eu entendo que ele foi induzido em erro, no seguinte sentido: quando se colocou o prazo, se fixou um prazo de 3 dias para ele. Lá no sistema está um prazo de 3 dias. E ele não precisava nem ter aberto. Ele tinha
em tese, considerando os 10 dias que ele poderia ter ficado esperando, ele teria 13 dias para ajuizar, né? Então, me parece que aí ele foi realmente induzido em erro, na medida em que o prazo que foi estabelecido para ele recorrer estava lá 3 dias. Então, em virtude disso, nós realmente opinamos pelo conhecimento do recurso. Opinamos porque não vimos aqui nenhuma má fé da parte dele, ao contrário, ele teria um prazo muito maior se ele quisesse, se não tivesse aberto. Abriu, estava sendo que tinha, porque imaginou que tivesse um prazo de 3 dias, e na verdade o prazo era de 24 horas. E no mérito, a questão aqui é uma questão interessante, inclusive a representação foi ajuizada pela promotoria eleitoral, né? E diz respeito ao seguinte: ele, dentro de um site, blog, enfim, de um jornalzinho, que não era dele, um jornal, né? Foi publicada uma matéria sobre um vereador da cidade que tinha feito um projeto de lei para um chimarrão. E as pessoas começaram a comentar sobre isso, criticando, em plena pandemia, para que isso, não sei o que, não sei o que. E ele participou dessa conversa, também comentando. A pessoa que estava lá comentando junto. E ao comentar, ele fala que ele vai ser pré-candidato, que ele é pré-candidato, que ele vai ser candidato, que ele pretende fazer coisas melhores do que isso, e, enfim, começa a conversar com as pessoas sobre isso, dizendo, e falava, peço seu apoio. Em virtude da questão do peço seu apoio, o Ministério Público entrou, a promotoria eleitoral entrou com a ação, entendendo que nós estamos diante das magic words e tal, que o TSE fala, né, que seriam os equivalentes do pedido explícito de voto. Bom, então, seria esse o caso, né? A ação foi instruída com ata notarial, contendo a descrição dos comentários publicados por Ronaldo Richard e demais usuários da rede social. Ele é filiado ao partido político, né? Pressuposto para eventual candidatura, para ele poder falar de pré-candidato, ele teria que ser filiado ao partido político. E não tem qualquer controvérsia quanto a ele próprio ser o autor dos comentários indicados na representação, publicados no Facebook. Então, acho que é uma página do Facebook. A sentença, então, concluiu que houve propaganda antecipada porque ele utilizou essas palavras, as expressões semânticas equivalentes a pedido explícito de voto, como ele falou, peço seu apoio, ele falou por 3 vezes, né? E aí nós temos as seguintes frases. Geraldo Pineda, amigo, eu, Richard Galo, serei candidato a vereador, peço seu apoio junto com seus amigos, prometo projetos com fundamento, a tradução ficou estranha, ficou quem fundamento e tal. Simone Aguirre, na próxima peço seu apoio. Solange Kutzner, amiga, peço apoio seu e família para minha candidatura a vereador com projeto. Mas não era só isso, né? Ele conversava e no meio da conversa ele falava isso, peço seu apoio. A depender da circunstância, o pedido de apoio pode ser interpretado como pedido de voto ou como pedido de apoio político à candidatura. O parágrafo 2º do artigo 36A da Lei das Eleições, ele permite o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, naquelas hipóteses dos incisos do artigo 36A. Então, está ali, nas hipóteses dos incisos 1 a 6, o parágrafo 2º diz isso, nas hipóteses dos incisos 1 a 6 do caput são permitidos o pedido de apoio político. O inciso 5 diz o quê? Qual é a hipótese? Inciso 5. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. É a situação aqui. Ele está divulgando lá o posicionamento pessoal dele, enfim. Enfim. Nós entendemos que a situação trazida nos autos se adequa ao permissivo do dispositivo acima transcrito. A corroborar o entendimento de que o representado, quando pediu o apoio daqueles com quem conversava, estava se referindo ao apoio à campanha, tem-se o seguinte trecho de diálogo entre o representado e a pessoa de Jair Romeu, transcrito pelo partido que noticiou o suposto ilícito e que foi anexado à petição inicial. Não foi transcrito na inicial, mas foi anexado na inicial. E nessa transcrição constava o seguinte diálogo. Esse Jair, depois de algumas conversas, esse Jair falava assim, sim, interessante, de que forma poderia lhe apoiar? E o que ele diz? Divulgando meu nome para seus amigos, vizinho, família. Aí o Jair diz, como candidato a vereador, aí ele diz, exatamente, estou pedindo o vosso apoio. Quer dizer, a pessoa pergunta, qual apoio? Divulgando meu nome perante a família, não sei o que. Ele falou isso. Se o representado nesse diálogo identifica o pedido de apoio como pedido de apoio à candidatura, com a divulgação de seu nome para amigos, vizinho, família, o que não é vedado, conforme aquele dispositivo, não há razão para se entender que, em relação aos diálogos objeto da ata notarial, estaria usando esse mesmo pedido de apoio como sinônimo de pedido de voto. Neste ponto, como fazer um esclarecimento em relação à frase utilizada pelo representado, que supostamente demonstraria que estaria pedindo voto. A frase é a seguinte, ou você deseja, mas não, o foco não foi essa frase, o foco foi pedido de apoio, mas assim, nas argumentações das contrarrazões, dentro do processo, se disse, olha, tanto ele estava pedindo o apoio, era pedido de voto, que aí tem também essa frase aqui. Ele diz o seguinte, ou você deseja ficar do lado de ladrão corrupto, salafrário,
não vou implorar seu voto, você decide. Então, lendo isso, a gente pensa, pô, realmente, ele está aqui falando de voto mesmo, né? Pedindo voto, parece, né? Ocorre que esta frase se deu em resposta à menção ao voto feita pela interlocutora do representado, quando a mesma afirmou: desculpa, mas não o conheço, ou não lembro do senhor, porque ele falou assim, amiga, não sei o quê, peço seu apoio. Aí ela diz, desculpa, mas não conheço, eu não lembro do senhor, como posso chamá-lo de amigo, se não o conheço? Agora, para ganhar meu voto, tenho que ver o esforço do trabalho de cada candidato, porque de promessas o povo já está cheio. Primeiro mostra a sua capacidade, para depois pedir o meu voto. Ele não tinha falado em voto, tinha falado o apoio e tudo mais, como tinha falado para os demais. Aí ela fala isso, ela faz esse link com o voto, e aí ele responde uma coisa, responde aquilo que ele respondeu ali. Antes disso, o representado apenas mencionou que pediu o apoio da interlocutora e sua família para a sua candidatura. Falou, Solange Kutzner, amiga, peço apoio seu e da sua família para minha candidatura, vereador com projetos de fundamento. A interlocutora que interpretou como sendo pedido de voto, fazendo referência ao mesmo, daí a resposta do representado. No mínimo, nós estaríamos diante de uma zona cinzenta em que a dúvida deve ser interpretada em favor da liberdade de expressão. Notadamente, quando a forma como se deu a divulgação da pré-candidatura não possui qualquer conotação, aí é um ponto que eu acho muito importante nessa questão de propaganda eleitoral antecipada, do que é ilícito, do que não é ilícito. A grande preocupação, nossa, me parece, né, e pelo menos da parte do Ministério Público, é essa forma como eu estou interpretando esses casos, aquilo que foi afirmado de um modo, através de uma forma, de um mecanismo que outros pré-candidatos não teriam condição de fazer o mesmo. A pessoa, por exemplo, disse que era pré-candidato e impulsionou gastando uma fortuna. A pessoa colocou um outdoor, a pessoa gastou muito, a pessoa, de alguma forma, ela fez algo que outros não poderiam ter feito. Isso é preocupante, porque isso prejudica a igualdade de oportunidade dos candidatos. Eu acho grave, bastante grave. Agora, quando a pessoa está ali debatendo no meio de um jornal com comentários, qualquer pré-candidato poderia estar naquela condição, poderia estar ali também conversando e falando. É acessível a qualquer pré-candidato. Eu não vejo assim, por que se impediu a propaganda antecipada, se impede determinadas propagandas antecipadas? Sempre foi exatamente para evitar que a campanha fosse muito cara. Então, se você fixa um período de campanha e você, fora desse período de campanha, você não permite uma campanha, porque senão a campanha seria extensa e seria muito cara e somente alguns poderiam realmente ter condições de fazer essa grande campanha, essa campanha tão longa. Assim, né? Então, esse sempre foi o fundamento, garantir igualdade de oportunidade dos candidatos. Esse foi o fundamento. Então, aqui eu não vejo violação exatamente a isso, a finalidade da vedação à propaganda antecipada, que é garantir igualdade de oportunidade dos candidatos. Eu não vejo nenhuma violação aqui, ao ponto de se aplicar uma multa de R$5.000. Até, muitas vezes, me parece contraditório e incoerente que se entenda como promoção, como, inclusive, teve decisão já do TSE nesse sentido, e aí até eu discordo, e se vier um caso desses, eu vou, se a corte não entender da mesma maneira que o Ministério Público, pretendo recorrer e, eventualmente, tentar uma evolução na jurisprudência do TSE, mas uma pessoa que colocar um outdoor de Feliz Dia das Mães por 2 meses, até a data do pleito, ou 10 outdoors, pela cidade inteira, Feliz Dia das Mães, com a foto dele e o nome dele, isso é considerado indiferente eleitoral, promoção pessoal, porque não faz nenhuma menção à candidatura, e não é ilícito. Ainda que feito com um meio que normalmente seria proscrito, que é outdoor, mas como é indiferente eleitoral, usar um meio proscrito, caríssimo, que somente alguns podem, foi considerado como lícito já no julgado do TSE. Então, veja, o que para a igualdade de oportunidades é mais grave? E eu não entendo que é indiferente eleitoral, a promoção pessoal dessa forma, porque ela afeta o eleitor. Ela torna a pessoa familiar ao eleitor. Quem colocar um monte de outdoor com o seu rosto, torna essa pessoa familiar ao eleitor e mais receptiva à propaganda de campanha, efetivamente, que ele vai fazer mais para frente. Não é? Então, não tem como considerar indiferente eleitoral esse tipo de promoção pessoal. Isso certamente vai ter efeito no momento da eleição. Afeta o eleitor. Muito mais do que essa conversa aqui. Foi feita com um grupo pequeno de pessoas que qualquer pré-candidato poderia fazer. Então, eu faço essa distinção, realmente. Muito importante a gente ver. Outros pré-candidatos poderiam fazer aquilo ali? Poderiam, tranquilamente. E nós estamos falando de uma multa de R$5.000, aí tem até o princípio da proporcionalidade. Eu acho que essa multa, a gente não pode banalizar essa multa da propaganda antecipada. E aqui seria banalizar a multa da propaganda antecipada. Aplicar para esse caso isso. Então, por todos esses argumentos, nós opinamos, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, reiterando todos os cumprimentos, em especial agora ao nosso diligente procurador regional eleitoral, eu desde já antecipo que o meu voto vai na mesma linha do parecer do Ministério Público.
E até para evitar tautologia, senhor presidente, eu vou ler apenas a parte final, que me parece que foca bem a questão examinada no parecer. Eu também conheço do recurso, com os mesmos argumentos expostos pelo parecer do procurador eleitoral, que inclusive eu incorporo no voto, e concluo da seguinte forma. Após fazer todas as considerações sobre o caso, concluo da seguinte forma. Tenho que o parágrafo 2º do artigo 36, letra A, da Lei das Eleições, autoriza o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura e das ações políticas que se pretende desenvolver quando, aspas, da divulgação do posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas relações das redes sociais, fecha aspas. Transcrevo esse dispositivo do artigo da lei e digo o seguinte, em todos os comentários transcritos na ata notarial, há apenas o pedido de apoio político e a divulgação de sua pretensão de concorrer ao cargo de vereador em 2020. A exposição de ideias em redes sociais e todo e qualquer meio que viabilize difusão de ideias, de informações, além de ir ao encontro da norma jurídica, contribui para a informação do eleitor, viabiliza a igualdade de oportunidades e atende ao direito de liberdade de expressão nos termos de precedente do TSE. Eu cito um precedente aqui do TSE em questão similar e prossigo. Outra questão que merece relevo é a licitude do meio utilizado, comentários em rede social, Facebook. Ou seja, o uso de ferramenta lícita e permitida pela legislação eleitoral durante o período da campanha, cuja publicidade é de baixo custo, não sendo meio apto a extrapolar o limite de gastos do candidato médio ou a caracterizar abuso de poder econômico. Assim, sendo a conduta do recorrente lícita e permitida, a improcedência da representação é o corolário lógico-jurídico. Por esses motivos, senhor presidente, mais os do parecer do Ministério Público, resumidos há pouco, eu estou dando provimento ao recurso. Doutor Armindo da Rosa. Presidente, cumprimentando o doutor Fábio pelo seu excelente parecer, e seria desnecessário cumprimentar o desembargador Thompson pelo seu primoroso voto, eu estou acompanhando integralmente o eminente relator. Apenas me permite fazer alguns pequenos registros. Quanto à questão do conhecimento, o fato é que o recorrente se baseou na definição do juiz quanto aos 3 dias, não é? Há um precedente aqui muito conhecido do nosso Tribunal de Justiça, da lavra do então desembargador Fabrício, exatamente sobre isto, a questão da segurança jurídica. Se há alguém que se tem que confiar, é no juiz. E, no caso, o juiz fixar um prazo maior, em que a parte se fiou no prazo maior fixado pelo juiz. Ora, se nós prestigiamos o princípio da confiança, quem nos trará maior confiança, senão o próprio juiz, ao estabelecer determinados prazos, ainda que contra a lei? Isso acontece rotineiramente na nossa experiência judicante e de advocacia. E passando ao tema de fundo, realmente a pré-campanha recebeu um tratamento pela atual legislação visando também aqui da segurança jurídica. E daí a necessidade de ser pedido explícito. Que, é claro, não precisa sentar apenas na expressão peço voto, o que dificilmente irá acontecer. Daí o recurso a esse pedido explícito também nas denominadas palavras mágicas, né? Que vem muito da jurisprudência norte-americana. E uma delas é apoio. Mas assim como não podemos exigir para configurar propaganda vedada apenas o emprego da expressão santificada ou demonizada, né, no caso de pedir voto, também não podemos fazer o oposto de imaginar que sempre haja uma referência a alguns desses exemplos de palavras mágicas que esteja aí um pedido explícito. Apoio ao caso. Tenho comigo um recurso exatamente quanto a essa expressão apoio, utilizado por pré-candidato, e que trarei aqui. Se há de medir a exata dimensão dessa expressão diante das circunstâncias, como faz de uma forma maravilhosa o voto do desembargador Thompson e o fez o parecer.
até pelo aquele debate travado na rede, né, em que ali o candidato faz alusão a voto. Né? De sorte que, pelo exame das circunstâncias, primorosamente feito pelo eminente relator, eu não tenho nenhuma dúvida em dar provimento ao recurso. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, renovando as saudações, eu quero dizer de plano que realmente estou acompanhando o muito bem lançado voto pelo eminente desembargador Thompson, de novo elogiando também o desembargador Fábio. Eu até hoje de manhã fiz uma declaração de voto, que vem no mesmo sentido das manifestações feitas pelo desembargador Armínio. Eu faço aqui apenas uma breve transcrição, uma breve referência, aliás, ao julgamento do agravo regimental no AI 924, em que foi o ministro Tarcísio quem julgou a respeito das palavras mágicas, né? E também daquelas expressões vote em, vote contra, apoie, derrote, eleja, ou outras congêneres. Eu acho que acabou não entrando no sistema minha declaração de voto. Eu também faço a menção ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso, nessa mesma linha, e que eu trouxe apenas para registrar a minha preocupação com o alcance do julgamento e deste, tal como se decidiu, e que outros que advirão, pois a identificação do pedido explícito de voto independe do contexto e dos demais elementos envolvidos em cada caso analisado. Assim, o pedido de apoio e a ausência de menção do termo voto, conforme a jurisprudência do TSE, não significa, a priori, generalizadamente, a ilicitude da propaganda. Então, essas considerações que eu faço, justamente para que, no mesmo sentido, né, que no contexto em que foi realizada, em meio a um debate travado com algumas pessoas em sede de rede social, sem gastos por parte do pré-candidato, é inexpressiva. Então, dependendo das circunstâncias, como no caso, não teve o condão de ameaçar sequer minimamente o bem jurídico tutelado, razão às quais eu estou me filiando integralmente à muito bem lançada decisão, apenas também fazendo a referência em que o tema é delicado, nós precisamos estar atentos em observar todo o contexto em que se dá ou não esse dito pedido explícito de voto. É como voto acompanhando integralmente, parabenizando pelo excelente, bem lançado voto. Perfeito. Desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, adianto que acompanho o voto do relator, bem lançado o voto do relator, mas eu me permito só fazer duas brevíssimas, rápidas referências, até porque, fundamentalmente, eu também estou com um processo sobre o tema do apoio, né, que eu gostaria de destacar. O primeiro é um comentário sobre a questão da preliminar, que o desembargador Armínio refere, né, da confiança no juiz, e me parece que hoje nós temos que também presumir, ou de alguma forma legitimar, o depósito da confiança não só na pena do juiz, mas no sistema eletrônico de processo que tramita, porque aqui o que aconteceu na prática foi o fato de que houve lançamento, isso já aconteceu, já havia acontecido em processos meus, inclusive, um lançamento equivocado de prazo no sistema. Então, o sistema é que lançou os 3 dias, quando deveria fazê-lo no prazo de 24 horas, mas eu acho que, tanto quanto se acreditar ou se acreditar na decisão de um juiz que, eventualmente, outorgue à parte um prazo maior do que o que a lei prevê, também me parece que o jurisdicional tem que ter assegurada a legitimidade presumida, pelo menos, do sistema. Então, eu só faço essa breve referência, mas me alinhando perfeitamente ao voto de Sua Excelência o relator e também à manifestação do desembargador Armínio. Desembargador Maffini, se permite, que lhe disse o desembargador Maffini, nós temos precedentes, inclusive, de casos em que o advogado consulta o sistema e o sistema lhe dá uma informação equivocada e tem prevalecido a confiança no sistema. Sim. Não é? A respeito de publicações de decisões. Você tem toda a razão. Carregar de razão. Salvo engano, Armínio, foi um voto do desembargador falecido, meu professor, Carlos Roberto Alvaro de Oliveira, que começou a discutir isso no Tribunal de Justiça, né, a questão do lançamento do sistema.
Bom, mas o que mais me preocupa, senhor presidente, é a questão de mérito, e aqui eu peço que acreditem na premissa de que eu não estou sendo aqui irônico nem jocoso, né? Mas essa questão do precedente do TSE me faz lembrar uma frase de um querido professor que eu tive, professor Almiro do Couto Silva, quando ele dizia que brasileiro traz coisa do exterior sem pagar imposto até quando traz teoria. Tá? Brasileiro não paga imposto nem quando traz teoria do exterior. Tá? E o que me preocupa muito aqui? O que me preocupa muito aqui, embora eu concorde plenamente com a lógica intrínseca às Magic Words, tá? É incluirmos o pedido de apoio político como uma dessas expressões mágicas. E eu explico por que isso. Tá? Embora, evidentemente, não seja, na minha opinião, a opção mais adequada, que foi a opção adotada pelo legislador, é incontroverso, no parágrafo 2º do artigo 36A, que se refere aos incisos 1 a 6º do caput, que, aspas, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. De modo que, excelências, eu tenho um pouco de preocupação de enquadrar qualquer caso de pedido de apoio político como Magic Word, sem que nós, porventura, tenhamos de fazer a avaliação da constitucionalidade, da rigidez constitucional dessa norma. Porque a opção do legislador, que, na minha opinião, não foi a melhor. A opção do legislador foi de, aspas, imunizar o pedido de apoio político de uma dessas referências a que se refere o 36A, que diz não se configurar propaganda desde que não envolva pedido explícito de voto. E muito me preocupa, excelências, senhor presidente, que a decisão do TSE tenha se louvado de um precedente da Suprema Corte norte-americana, o que é uma evidência, embora o voto refira à Lei 13.165, de que está se tratando naquele leading case de um regime jurídico que não é o nosso. E se me perguntarem, eu preferiria o outro regime jurídico que não o nosso. Para mim, pedido de apoio é muito próximo do pedido de voto. Mas muito me preocupa o modo que, eventualmente, se decidir um pedido de apoio como algo vedado, porque, na minha opinião, nós teríamos que, de algum modo, incorrer no ônus argumentativo de superar o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 36A. Até confesso que já estou desenvolvendo alguns estudos para ver da sua constitucionalidade, porque aí isso nós, de alguma forma, até poderíamos cogitar de pensar. Mas só fazendo essas breves observações, mais em decorrência da preocupação de eu ter um processo, né, naquela fase vamos dizer assim, de produção da ideia do meu voto, é que eu quero, uma vez mais, elogiar integralmente, acompanhar integralmente e elogiar muito o voto de Sua Excelência, o relator. Muito bem. O desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, caros colegas, o tema é delicadíssimo, né? Essas palavras mágicas aí. Eu vejo que, às vezes, um pedido expresso de voto pode ser uma propaganda, entre aspas, menos agressiva que um pedido de apoio, no contexto que isso se organiza, digamos assim. Tá? Eu acho delicadíssimo, acho que o caminho que o pré-candidato está caminhando é muito pequeno, para ele sair para aquilo que não pode e permanecer naquilo que pode. Tá? Eu acho que o tema, assim, é delicadíssimo. Temos, ao meu ver, que irmos caso a caso. Tá? Nesse caso aqui, e eu estou acompanhando o eminente relator, e pelo voto muito bem não sabe, senhor. Muito bem. Desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, renovadas as saudações, eu vejo que tanto o parecer do Ministério Público Eleitoral quanto o próprio voto do eminente relator, excelente parecer, excelente voto, e os acréscimos trazidos pelos colegas que me antecederam na fala, encorpam o debate que nós iniciamos a semana passada e que nos levou a uma conclusão preliminar, não pronta e acabada, mas a um caminho
de analisarmos essas situações da propaganda de pré-campanha à luz dos contornos das circunstâncias de cada caso concreto, procurando contextualizar o eventual uso das palavras ditas magic words. E, simplesmente, e muito provavelmente sujeito a estar equivocado, né, a leitura que eu faço dessa expressão de apoio político, né, eu entendo que esse apoio político se refere muito mais ao âmbito intrapartidário, entre partidos, até de coligações, do que propriamente voltado ao eleitor. Eu acho que quando o pedido é direcionado especialmente ao eleitor, diretamente ao eleitor, é que pode eventualmente trazer uma conotação de pedido de voto disfarçado. Mas essa é uma opinião pessoal, sobre a qual eu devo refletir mais, eu sei, né? Mas, de todo modo, eu enfatizo que é muito oportuno são muito oportunos esses acréscimos e o próprio conteúdo do voto e do parecer ministerial, no sentido de encorpar o nosso debate da análise caso a caso. Dito isso, senhor presidente, eu estou acompanhando e parabenizando o relator pelo seu voto. Muito bem. Então, proclamando o resultado, recurso 060-0013, a unanimidade, proveram o recurso a fim de julgar improcedente a representação. Bem, colegas, nós vencemos, então, a pauta e cabe anunciar a próxima sessão, dia 10 de setembro, próxima quinta-feira, às 14 horas. Agradeço a participação de todos e desejo uma boa tarde, bom trabalho a todos e a nossa assistência. Muito obrigado. Obrigado, colega. Boa tarde.